Bem, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 30 de setembro de 2022, último dia desse mês de setembro, né? Já estamos, assim, às portas do Natal. Então, nesse horário das 16 horas, das sextas-feiras, nós estudamos essa obra de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, uma publicação da FEB. E hoje nós estamos estudando, dando continuidade ao estudo do capítulo 10, que tem por título As Consequências da Obsessão. Nós separamos aqui algumas partes interessantes para nós estudarmos. Mas antes de começarmos nosso estudo, vamos fazer, eu vou pedir, Carmen, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Então, Senhor, estamos aqui à disposição do seu Evangelho, estamos dispostos, por favor, nos envolva, no sentido que possamos fazer boas reflexões, que possamos alimentar nossas mentes com os ensinos de hoje, com o objetivo de melhorarmos, com o objetivo de caminharmos para a nossa evolução espiritual. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, que possamos receber as bênçãos do alto e as vibrações dos bons espíritos que nos acompanham. Pedimos, Senhor, para dar início ao primeiro estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá ao nosso estudo. Nós estamos aqui quando eu vou começar a ler no parágrafo anterior, quando ele diz assim: a obsessão é a escravização momentânea do pensamento, quando este se apresenta tolhido na sua livre manifestação em razão de onda mental alheia que o constringe e perturba, impedindo a sua expansão e o seu voo. Falamos até das ondas, né? Na aula passada, quando estudamos diversidade dos carismas, revemos o tema da onda curta, onda longa, né? Vocês, quem participou da aula ontem de diversidade dos carismas, relembrou esse fato. E aí, ele está falando sobre isso, que o processo obsessivo é um processo temporário, que ninguém fica eternamente sofrendo o processo obsessivo, né? Então, é uma escravização momentânea, temporária, do pensamento, quando este pensamento se apresenta tolhido na sua livre manifestação. Quer dizer, a pessoa não pode manifestar o seu pensamento porque ele está sendo cerceado em razão de uma onda mental alheia, quer dizer, do espírito obsessor, que o constringe e o perturba, impedindo a sua livre manifestação. É isso que ele está falando. Aí ele vai continuar aqui. Qualquer cativeiro é doloroso, é verdade, qualquer um. O cativeiro físico apresenta a possibilidade de deixar o liberto o pensamento do cativo. Aí eu me lembrei aqui de Sócrates. Quando Sócrates foi preso, ele foi condenado a tomar cicuta, né? Todo mundo conhece essa história. Mas um grupo de amigos, juntamente com a esposa dele, conseguiram dar um dinheirinho lá para um guarda que tomava conta dele, para permitir que eles entrassem para visitar o Sócrates. E aí eles fizeram isso. Entraram, foram lá visitar o Sócrates. E aí um dos companheiros virou-se para Sócrates e disse assim: Sócrates, você não fique preocupado não, porque nós estamos fazendo, tipo assim, uma ação entre amigos e vamos recolher algum dinheiro e nós viremos aqui e iremos, tipo assim, subornar o guarda para ele deixar que você fuja.
Aí o Sócrates, porque você está sofrendo essa acusação e foi condenado para morrer, então nós vamos. E você é inocente. Você não merece morrer assim. Ele olhou para ele e disse assim: é claro que eu sou inocente. Você queria que eu fosse culpado? Não, nós vamos ajudar você a fugir. Ele, não, não vou fugir. Fugir por quê? Eu não estou preso. Né? Eu não estou preso. Aí fica todo mundo assim surpreso. Como você não está preso? Você está aqui, né, entre as grades. Ele disse: não, o meu corpo está prisioneiro, mas a minha mente está livre. Porque nós sabemos que os gregos, né, eles acreditavam na morte, na transmigração das almas. Então ele disse: o meu corpo está preso, mas o meu espírito está livre. Então não tem por que fugir. Eles irão matar o meu corpo, mas não a minha alma. A minha alma eles não poderão matar. Então, o que ele está dizendo aqui? O cativeiro físico apresenta a possibilidade de deixar liberto o pensamento do cativo. Quando você está preso, né, num presídio, sei lá, sua liberdade está cerceada, você não pode ir a nenhum lugar, é o seu corpo que está preso, mas a sua mente está livre. Um grande exemplo disso foi Mandela, que ficou 28 anos preso, né, lá na África do Sul, mas a mente dele estava totalmente livre. Tanto que ele continuou fazendo dentro da prisão o que ele fazia, que era estudar, que era elaborar um futuro que aconteceu quando ele saiu. Então, o corpo estava prisioneiro, mas a mente estava livre. E eu também, uma vez, assisti um filme, que eu adoro filme, né? E às vezes eu pego uns filmes assim, que essa semana até eu revi o pessoal comentando um filme antigo, até recomendo para vocês, da Sophia Loren, chamado Duas Mulheres. Também traz uma mensagem muito bonita. Duas Mulheres, Sophia Loren. Bem antigo esse filme. Mas esse outro era um filme, até um filme de faroestes, mas bem antigo. Então, era um pai e uma filha. E, de repente, esse pai e essa filha são feitos prisioneiros por um outro grupo lá. E um ou dois homens, um homem leva a menina, a moça, né, já é uma moça, para o alto da montanha e ataca sexualmente. O pai está embaixo, na parte de baixo do morro, escutando os gritos da filha. E ele está amarrado. E ele vira-se para ela e diz assim, grita assim para ela: fique tranquila, não precisa gritar. Eles estão apenas machucando o seu corpo, mas a sua alma eles não podem tocar. Você é livre. E ele fica gritando para ela: você é livre, você é livre. Eles estão apenas machucando o seu corpo, mas a sua alma eles não podem tocar. E aí ela silencia. Ela silencia. Isso tem muitos anos, eu era adolescente. E eu disse: nossa, que coisa fantástica. Verdade. Eles estavam ferindo o corpo dela, mas apenas o corpo dela. E o pai gritava isso: a sua alma é livre e a sua alma eles não podem tocar. Aí depois que eles vão embora, deixa lá, solta o pai vai lá e acolhe ela, né? E aí ela diz pro pai que da hora que o pai falou isso, ela começou a imaginar outras coisas. E ela diz que teve a sensação de sair do corpo e ficar viajando para algum lugar e não sentiu nada do que eles fizeram, porque ela conseguiu transcender, ela desdobrou, entendeu? Porque era o corpo que eles estavam tocando. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Quando ele diz aqui, o cativeiro físico
apresenta a possibilidade de deixar liberto o pensamento do cativo. Na obsessão, entretanto, o ser torna-se escravo de maneira integral. Na obsessão é o contrário. A sua mente está prisioneira e o corpo pode estar cativo também. Porque nós já não estudamos isso semana passada, que esses espíritos, muitas vezes, eles dominam também o corpo da pessoa, dominam os movimentos da pessoa, né? A palavra da pessoa, o aparelho fonador, e a pessoa muitas vezes não consegue evitar de fazer alguns movimentos e gestos até ridículos, como acontecia, esse caso é até apresentado no Livro dos Médiuns, de um homem que passava por um processo de subjugação, de tal forma que quando ele andava pela rua e via uma moça, ele se jogava no chão, ficava de joelhos e ficava fazendo declarações de amor para aquela moça. Ele não queria, mas ele não conseguia evitar fazer aquele gesto ridículo. Então, não só a mente dele estava prisioneira, mas o corpo sofria também um constrangimento. Ao contrário de que quando você está com o corpo cativo, prisioneiro, mas sua mente está livre, você pode ir aonde você quiser com o seu pensamento. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Aí ele diz assim, a Sueli diz assim, é a pior forma de servidão, a obsessão. A mais pungente e também a que mais nos toca o coração. Lembra daquela passagem quando o pai vai procurar Jesus, um pai falando do filho dele que está sofrendo um grave processo obsessivo, que os espíritos jogam o jovem ora na água, ora do fogo, não é? E também tem de um garoto, e vários outros casos que nós lemos outro dia aqui, quando fomos lendo alguns versículos do Novo Testamento, né, se eu não me engano, do Evangelho de João, não, de Mateus, né, de Mateus. Então, realmente, há casos que nos tocam o coração, né? Aí ele diz aqui, quando uma criatura cai nas malhas do cativeiro físico, mantém livre o seu pensamento, que de muitas formas se expande em sonhos, fé e esperanças. Nesse filme que eu falei para vocês, Duas Mulheres, vai ter uma cena dessa. Uma cena dessa entre a Sofia Loren. Oi. Por favor, em que parágrafo você está nesse livro aqui? A página 66. O meu livro é esse aqui, ó. Página 66. Eu também. Assim, ó. Qualquer cativeiro é o terceiro parágrafo da página 66. Eu não sei se é a mesma página que o seu. Achei. Obrigada. Então, nesse filme Duas Mulheres, da Sofia Loren, também tem uma cena dessa, porque esse filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, também tem uma cena mais ou menos parecida trazendo mais ou menos essa ideia. Então, ele diz aqui, é a pior forma de servidão, a mais pungente e também a que mais nos toca o coração. Quando uma criatura cai nas malhas do cativeiro físico, mantém livre o seu pensamento, que de muitas formas se expande em sonhos, fé e esperanças, tornando pelo menos suportável o cerceamento material. Porque ele pode, né, fazer essa viagem mental e durante alguns minutos, né, ou algumas horas, ficar longe, não sentir tanto aquela prisão física, porque ele começa a viajar, né, mentalmente. Isso às vezes a gente não faz. Às vezes a gente está em casa, não tem nada para fazer, e você não dorme, mas você fica assim, e você começa a viajar. Fazia muito isso. Você começa a viajar, imaginar coisas, né? E quando você olha, você nem viu a hora passar. Então ele diz aqui, mas nos processos obsessivos graves,
a pessoa se apresenta aparentemente livre, porém, em realidade, está acorrentada, mentalmente dominada por seres invisíveis que detêm o voo de seu pensamento, isto é, da manifestação da própria essência da individualidade. Porque tem um ditado que diz assim: você está aonde o seu pensamento se encontra. Não é? Tem essa frase que diz assim: você está aonde seu pensamento se encontra. Então, ele diz aqui: isto é, da manifestação da própria essência da individualidade, do espírito. Esse confinamento, essa prisão, que é a da obsessão, a mais triste, escura e solitária, é, pois, a mais cruel e a que mais faz sofrer. Então, a gente vai percebendo que a obsessão realmente é um aprisionamento muito mais cruel, porque também envolve o aprisionamento físico, né? A dominação física, do que aquele outro aprisionamento apenas do corpo físico. Porque você está aprisionado fisicamente para uma pessoa que está numa prisão, qualquer coisa assim. Mas se a mente dele não está sofrendo um constrangimento, ele está atrás das grades, como nós falamos de Sócrates aqui, mas ele pode viajar, ele pode ir aonde ele quiser. Agora, no processo obsessivo, não. Você sofre o constrangimento mental e o físico. E aí é duro, né? Soma-se a tudo isso a influência dos obsessores, a sensação, soma-se a influência dos obsessores, a sensação, a certeza do remorso, do passado que se ergue como fantasma insepulto e que vem assombrar os dias presentes. Porque aí, nesse caso, né, muitas vezes, esses obsessores vão começar a mexer na sua mente para que você possa ver algumas coisas do passado que você, de certa forma, enterrou bem fundo lá no porão, porque não era interessante ficar lembrando desse tipo de coisa, né? Então, realmente, o obsidiado é prisioneiro em todos os sentidos, vencido ao peso de tormentos inenarráveis que ele mesmo engendrou. Aí é aquela coisa, né? Lembrando que nós não somos inocentes, que existe toda uma história passada e avança em sua aspérrima caminhada, uma caminhada áspera, difícil, dolorida, tentando evadir-se da miserável cela, onde geme e chora, para o claro sol da liberdade. Cela qual é? Essa cela onde nós nos colocamos num processo obsessivo. Porque o pessoal diz, mas não fui eu que me coloquei aqui. Não, fomos nós que nos colocamos em cima. Nós que nos colocamos nessa cela, né? Então, lembrando a todos, o William chegou agora, que eu pedi que o pessoal colocasse aí o livro A Gênese, eu mandei o recadinho aí no WhatsApp, e o livro Missionários da Luz, capítulo 4, tá? Então, continuando aqui. Na noite tempestuosa em que se debate aquele que está sofrendo o processo obsessivo, imaginemos por um instante o que representa para ele os recursos que a doutrina espírita lhe oferece. Aí agora eu me lembrei a palestra da Maria ontem, né, maravilhosa, sobre a questão do suicídio, e na nossa prece também, e da própria obra da Ivone Pereira, quando ela diz que nós devemos sempre orar por aqueles que mais sofrem, incluindo aí os nossos irmãos suicidas. E no próprio livro Memória Suicida, o Camilo, ele fala que muitas vezes aquele espírito está numa situação muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento, de muita tortura. E aí, de repente, e o pior de tudo isso é ficar rememorando aquele momento em que ele cometeu o ato, o terrível ato.
Se foi um tiro que ele deu na cabeça, no coração ou no ouvido, ele fica escutando o barulho do estopim da arma e a dor. Se ele se jogou debaixo de um trem, ele fica sentindo as dores das rodas, né, passarem por cima dele. Se ele está com fogo no corpo, eles dizem que esse é o pior que existe, né? Pior que existe. Aquela dor terrível. Isso intermitentemente, isso direto, sem um momento de alívio. Mas, às vezes, por alguns segundos, há um alívio. Como se alguém jogasse sobre eles uma gota de um anestésico que faz com que, durante alguns segundos, às vezes, aquela dor cessasse. Mas para logo voltar. Então, ele diz que isso aí, muitas vezes, são o efeito das preces que as pessoas emitem. Então, elas caem sobre eles como se fossem as gotas de um conta-gota. Cai aquela gotinha, dá aquele alívio, aí tudo volta. Dali algumas horas ou alguns dias, cai uma outra gotinha, que traz um outro alívio. E conforme o espírito vai evoluindo, esse tempo de alívio vai aumentando paulatinamente. Então ele fala, olha a importância da prece por esses irmãos, não é? Então ela está falando aqui, né? Na noite tempestuosa em que se debate, imaginemos por um instante o que representa para ele os recursos que a doutrina espírita lhe oferece. Somente o espiritismo tem condições de dar a esses sofredores o alívio. Lembra que Jesus disse isso? Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não disse, como muita gente equivocadamente prega, que Jesus vai lavar, enxaguar os nossos pecados. Não dizem assim? Que Jesus, com seu sangue, lavou os nossos pecados. Que a morte de Jesus lavou os nossos pecados. Os pecados são meus. Mas ele disse, bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Tá? Então, ele diz aqui, a compreensão, o caminho para a liberdade, é a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal e livrar da mais completa escravidão não apenas os obsidiados, mas também os obsessores que afligindo e fazendo sofrer, automaticamente se aprisionam ao jugo do ódio, que os converte também em escravos e em vítimas, tal como acontece àqueles a quem perseguem. Porque aquele que escraviza também se torna prisioneiro. Existe um ditado da sabedoria popular, uns dizem que foi Confúcio que disse, não importa, mas é um ditado muito antigo, vamos dizer assim, da sabedoria oriental, que diz assim, aquele que busca a vingança cava duas covas. Não é? Aquele que busca a vingança cava duas covas. Porque ele também fica prisioneiro junto com aquele que ele quer fazer sofrer. E a gente vê muito isso na mesa de obsessão, né? Então, continua ela aqui. Encontramos no caso Esther, que eu vou trazer para vocês aqui, narrado por Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Grilhões Partidos, que é esse livro aqui, tá? Esse livro eu acho maravilhoso, meu bem antiguinho, Grilhões Partidos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 4, que chama Angústias da Obsessão, o exemplo de obsessão em grau muito avançado é a história de uma jovem com características de possessão. Então, é Grilhões Partidos, capítulo 4, que tem por título Angústias da Obsessão.
O autor narra, nesse capítulo, com detalhes, os tormentos que a obsediada muito jovem enfrenta. Ela tinha mais ou menos 15 anos, né? Então, eu vou partilhar aqui o ecrã, que eu trouxe um trecho, esse trecho que para a gente ter uma ideia de como era esse constrangimento que essa jovem vai sofrer. Tá aqui, ó. Antes de entrar no capítulo, eu trouxe aqui um trecho, um item do livro A Gênese. Eu coloquei aqui, né? Porque eu pensei assim, vai ver que alguém não tem. Aí eu já coloquei aqui. Então tá aí, que é quem quiser, tá lá no segundo parágrafo. Livro A Gênese, capítulo 14, item 48, segundo parágrafo. E diz assim, lá na Gênese: quando o espírito possessor é mau, e esse aqui, o Manuel Filomeno de Miranda diz, ou melhor, a Sueli diz que esse caso aqui era um caso com características de possessão, esse caso é externo. Então, quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Ele não toma emprestado o corpo. Ele se apodera. Se o titular não possuir força moral a lhe resistir. Então, a única coisa que evita esse tipo de constrangimento, a única coisa que os obsessores respeitam é a força moral, tá? Ele o faz por maldade, para com o dito, aquele que ele quer agredir, a quem tortura e martiriza de todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, até desejar que ele morra, seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo, lembra lá do Evangelho de Jesus, ou em outros lugares perigosos, servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso, do paciente, do infeliz paciente. Blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Então, a família, muitas vezes, né, também vai acabar sofrendo também com o processo, tá? Todo mundo está arriscado a entrar. Às vezes a família também fica doente. Libera-se a estas excentricidades e a atos que tenham todas as características de loucura furiosa. Então, quando uma pessoa tem alguém sofrendo... Oi? Me tira alguma dúvida. Nesse caso, ele faz por maldade para com o dito, a quem tortura, martiriza, até querer fazer com que pereça. Ou seja, que ele se mate. Né? Aí, como é que é isso? É considerado? É considerado suicídio? Não? Não, aí não é considerado suicídio. Assim, pode ter, porque se você for olhar... Depende do nível de do nível conexão. De consciência, mas, primeiro, é suicídio. É suicídio, tá? É suicídio, não tem jeito. Ontem a Maria até falou sobre isso. É suicídio. Agora, há vários níveis. Tudo isso vai ser analisado por Deus. Agora, a gente vai pensar o seguinte: como é que chegou a esse ponto? Qual foi a causa que levou a esse ponto? O sujeito se suicidou porque está no alto nível de possessão. É responsável pelo seu suicídio? Tem a sua responsabilidade. Por quê? Como é que isso começou? Começou quando você deu permissão a essa invasão. Como? Com as nossas atitudes. Porque senão seríamos vítimas. Porque uma possessão não começa com possessão. Ela começa como? Com aquela obsessão simples. Obsessão simples. Ela começa com aquela... eu vou fazer só isso. Isso, que mal há só nisso? E aí você começa. Só que daqui a pouco você perde o controle. Aí você entra numa fascinação, você entra numa subjugação, você entra numa possessão.
Mas a origem de tudo está no espírito, está em nós. Olha o que está na frase acima. Se o titular não possui força moral a lhe resistir, se a pessoa tiver força moral, não vai chegar nesse ponto. Se você não buscar se desviar, não vai chegar nesse ponto. Ah, coitado, ele não teve culpa, ele se suicidou, mas peraí. Por que ele chegou nessa condição? É lógico que o outro terá grande responsabilidade. Nesse caso, será avaliado como aquele que diz assim: cansei de viver. Ah, tô isso, achei isso é tão chato, e resolve se jogar lá de cima da montanha. Não vai ter essa responsabilidade, porque ele está totalmente constrangido, mas vai ter uma certa responsabilidade, sim. Primeiro, porque ele se suicidou, tirou a própria vida, e fez isso porque ele permitiu que o processo tivesse início. Entendeu? Entendi. Somos sempre nós os responsáveis pelo início do processo. Porque se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma regressão de memória, aí a gente ia conseguir perceber aonde foi a fonte, ou melhor, aonde é a fonte do rio. Nós sabemos o Rio Amazonas, né? Um grande rio. Mas quando você vai procurar a fonte dele, é numa montanha, se eu não me engano, lá no Peru, na Bolívia. Uma vez eu ouvi um programa na Globo que mostrou, é um fiozinho de água saindo da montanha. Aí você diz assim, meu Deus, esse fio de água saindo dessa montanha vai dar origem ao Rio Amazonas. Ele começa ali, um fio de água. Mas olha como ele termina. É uma imensidão, entendeu? É a mesma coisa conosco. E aqui no livro, né, Grilhões Partidos, esse capítulo 4, que chama Angústias da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer assim, os meses, né, citando o caso da menina, que aqui ela já ouve o fato todo, ela já está até internada no hospício. Os meses amontoavam-se. Depois da cena, foi na festa de 15 anos dela que explodiu tudo. E aí ela é internada, né? E todos ficam lá na festa, na casa dela, escandalizados, que jamais imaginavam aquela cena terrível. Os meses amontoavam-se lúgubres, sem que Esther recobrasse a razão. Ela, tipo assim, né? Surtou geral. Os olhos garços, quer dizer, esverdeados, brilhantes outrora, possuíam agora expressão acelvajada, num rosto pálido, cinéreo, cinzento, sem vida, despido da auréola dos cabelos, então cortados à escovinha, porque antes ela tinha os cabelos compridos, e lá no hospício cortaram o cabelo dela bem curtinho, transmudada num verdadeiro espectro, que sobrevive, quisilento, né, tedioso, animado, por ignota, quer dizer, não aparente vitalidade. O desvario tornara-se condição normal. Esther, no entanto, caminhando pelo insidioso, ardiloso corredor estreito e fantasmagórico da loucura, não é o corredor do hospital, é o corredor estreito e fantasmagórico da loucura, padecia incalculáveis aflições que sequer conseguia exteriorizar. Algumas aflições ela passava na mente e ela não conseguia exteriorizar essas aflições. Impossibilitada de controlar a casa mental, que estava totalmente dominada, que já apresentava os primeiros distúrbios de funcionamento após a constrição demorada do fluido morbífico do espírito que a subjugava, era dominada por agonias inenarráveis. Então a mente dela estava toda recoberta por esse fluido doentio do espírito. Ela própria não se dera conta do sucesso que a cometera. Que sucesso? O sucesso da obsessão. A obsessão, né? A constrição fora um sucesso. O obsessor havia conseguido o seu intento. Experimentar a superlativa angústia, seguida de álgido, gélido suor
e a sensação de que fora arrojada num abismo sem fundo, caído sem cessar. O coração deslocara-se do lugar, pulsando em descompasso. Ela tinha taquicardia tão grande que parecia que o coração dela já havia saído do lugar. Todas as fibras do corpo adormentadas, entorpecidas, produziam dores lancinantes, e a cabeça em redemoinho impedia que o cérebro raciocinasse com a lucidez capaz de coordenar ideias. Gente, essa descrição que o Manuel Filomeno de Miranda faz é terrível, né? Gritou por socorro e surpreendeu-se com as cordas vocais em turgimento, quer dizer, inchadas, espocando, né? E ela tentando gritar palavras chocantes que não podia controlar. Ouvia-se à distância, confusa, no som de sua voz alterada, e era uma emoção odienta que não a sua, né? Chorava em contorções, mas as lágrimas queimavam-se nas pupilas dilatadas, e, sentindo febre, tremia em arrebatamento de louca. Via-se fora do corpo e, ao mesmo tempo, via o corpo agitado, num estado dúplice, quer dizer, ela se via fora do corpo e via o corpo em convulsões, sem anotar os circunstantes, chocados na sua festa de apresentação social, né? Então, ao mesmo tempo, ela lembrava dos espectadores lá da casa dela quando ela teve aquela crise, né? Após esse período, foi a luta em que se empenhou e continuava, sem termo, contra o gigante que a submetia. Estava expulsa do organismo físico, sem dele estar liberta. Ela não havia morrido, ela estava ali, né? Vendo alguém dominar o seu corpo. Por isso que a Sueli disse aqui, o exemplo de obsessão em grau muito avançado, com características de possessão. Havia uma coabitação. A princípio, sofria impressões confusas que a atormentavam. Vezes outras, deparava-se com estranho possessor, furibundo, colérico, em esgares, caretas de demente. Agredida por ele, procurava tornar a realidade anterior, como se perseguida em pesado sois, vil, torpe, né? Desejasse acordar para dele livrar-se. Todavia, não atingia o ponto ideal. Porquanto era impedida no intento, logo se renovando os paroxismos, as crises, as angústias, né? A mente alcançavam as ideias vertidas pelo cérebro e ali aninhadas, mortificando-a por não serem esses os seus pensamentos. Então ela captava, a mente dela captava as ideias que vinham daquele obsessor. O cérebro dela, físico, captava essas ideias e transmitia para a mente. E ela sabia que aqueles pensamentos não eram dela. E eram pensamentos terríveis que a mortificava. Quando se esforçava por emitir os seus desejos, estavam os centros de registros bloqueados tenazmente. Ele não deixava que os pensamentos dela chegassem ao cérebro para comandar o corpo. Os sentimentos da atividade estraçalharam-se no pélago, no abismo do abandono e da solidão, na batalha impossível que travava, enquanto o pavor hórrido, crescente, não tinha lenitivo em considerando auxílio algum. Durante o tratamento, face à convulsão produzida pelo uso do eletrochoque, ela estava recebendo eletrochoque. Impossível seria avaliar o insuportável que a estorteara em 1000 contorções até o desfalecimento, né? Então ela recebeu o eletrochoque e também o Manuel Filomeno Miranda diz que o hospital onde ela estava era um hospital onde a equipe médica não tinha aquele cuidado, aquele carinho com os pacientes. Era como se fosse um sanatório, desses sanatórios dos anos 50, entendeu? Onde os doentes eram vistos como verdadeiros animais. Ela estava ali, jogada ali, num lugar desse, né? Então,
minado, aí ele diz aqui, durante o tratamento, face à convulsão produzida pelo uso do eletrochoque, impossível seria avaliar o insuportável, né? Que a estertorava, a insuportável dor que a estertorava em 1000 contorções até o desfalecimento. Que quando você começa a levar eletrochoque, você começa a bater o corpo, e às vezes a pessoa desmaia. Ao despertar, fluindo o calor orgânico, defrontavam. Quando despertava das convulsões, lá estava ele, asqueroso, senhorial, e fugia parvalhada, cedendo-lhe o lugar. Então aí o espírito dela saía do corpo e deixava que ele tomasse conta. Minado o corpo pelo desgaste de largo porte, sucessivos desmaios expulsavam o usurpador, que se deleitava. Então, ameaçando o grosseiro, arrebatando-a para lugares povoados por espectros impossíveis de descritos. Nesses sítios, onde nenhuma claridade lucila, brilha, cintila, a asfixia pastosa domina. Lembra que nós falamos do odor? Porque ele arrastava para esses lugares. E lá ela sentia aquele odor terrível que vinha dele e do ambiente, né? Impossibilitada de qualquer ação, tornava-se mais fácil presa, arrastada aos trambolhões, né? Contratempos, baques. Supunha-se nessas situações, encontrava-se em cemitério infinito de sepulturas abertas. Ele levava ela para esses lugares e cadáveres exumados ante a contemplação dos furiosos mortos-vivos, desejosos uns de os reconduzirem aos movimentos deles reapossando-se, lamentosos, outros por havê-los perdido irremissivelmente. Então, ela via tudo isso, né? Lutadores diversos a defenderem as vestes apodrecidas de animais que delas se locupletavam, e o sem número dos tristes, chorosos, em procissão interna, sempre noite, lamentos, exacerbações, gritos ensurdecedores. O inferno. Era como se ela estivesse no inferno. Lembra que Jesus fala, também numa passagem do Evangelho, que ele diz que alguns irão para o mundo de prantos e ranger de dentes? Em uma passagem, Jesus fala sobre isso. Aqueles que não procurarem mudar o seu comportamento, que continuarem praticando mal, acabarão sendo levados para o mundo onde haverá muitos prantos e ranger de dentes. É isso aí, onde Esther é levada pelo seu obsessor. O inferno, o verdadeiro inferno. Não suportando o vexame que se repetia com frequência, perdi os sentidos. Ou desvairava, alucinava, para depois despertar sem forças no corpo mortificado. A pausa cedia lugar à nova e intensa disputa, porque ele não pode ficar o tempo todo no corpo dela. Então ele fica um tempo, aí ele se afasta. Aí dá tipo uma folga para ela. Daqui a pouco ele volta novamente, né? Então a pausa cedia lugar à nova e intensa disputa, em que pelejava com a alma lúrida, exausta, com as reservas de forças físicas e as resistências psíquicas esgotadas. O tumulto que sofria em espírito dementava pouco e pouco, produzindo-lhe não menor martírio, uma vez que lutava menos e atoleimava-se mais. Com o passar do tempo, quanto mais esgotada ela ficava, menos forças ela tinha para lutar e mais dominada ela ficava. Então, isso aqui que nós trouxemos é o que Sueli disse aqui. Encontramos no caso Esther, não é? No caso Esther,
narrado por Manuel Filomeno de Miranda, em sua obra Grilho aos Partidos, que é essa obra aqui, né, maravilhosa. O exemplo de obsessão em grau muito avançado, com características de possessão, né? O autor narra com detalhes os tormentos que a obsidiada enfrenta, né? Então, voltando aqui, vamos pegar aí rapidinho a nossa Gênese, até no capítulo 14, item 48 mesmo, item 48 não, no finalzinho lá, no final do primeiro capítulo do item 47, no final do do item 47, segundo parágrafo. Item 47, segundo parágrafo. Diz assim, ó, na possessão, todo mundo achou? Item 47, segundo parágrafo. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz a eleição de domicílio, é aquele que ele escolheu, em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente. Ele se apossa do corpo daquele que ele deseja maltratar, mas esse espírito ele não pode sair definitivamente do corpo, senão ele morre, né? O que não pode ter lugar senão com a morte. Porque a vontade daquele que está sofrendo esse constrangimento é ir embora. Será que Esther não pensava nisso? Em conseguir a liberdade total? Em morrer e se livrar? Toma, quer meu corpo? Fica com ele, que eu vou embora. Mas nós não podemos fazer isso, né? A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente. Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Então, ele não pode ficar ali o tempo todo grudado nela. Ele não pode, mas ele pode, né? Ele pode ficar assim, ó, fica um tempo, vai dar uma voltinha e daqui a pouco, ó, ele volta novamente. Entendeu? Então ele faz assim. Ele se afasta, pois pode ser, o afastamento pode ser de horas, pode ser de dias, pode ser até de semanas, mas depois ele volta. Ele volta. Entendeu? Então é uma coisa terrível. Terrível, né? Rose, mas será que existe algum mecanismo que a gente não conheça que o faça afastar, né, se afastar do corpo, né, É justamente possuído, ou é por vontade dele? Porque ele está vendo que não dá certo. Essa conexão não faz bom. para o que está aqui no final do item 47. Olha o que está aqui no final do item 47. Ele diz aqui, ó, um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de dignidade do encarnado, atentando que a união molecular do perispírito, tá, e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Para que o espírito fique no corpo, tem que ter a união molecular total do seu perispírito ao corpo. Ele não pode, no meio do caminho, que é no meio do caminho, né? Porque a Esther, o perispírito dela se uniu molécula a molécula ao corpo durante todo aquele processo da fecundação, não é? Da gestação. Quando a criatura nasce, vamos dizer assim, a união está finalizada. Ou faltando alguma coisinha que vai se finalizando nos primeiros anos da vida. Mas alguém não pode chegar
no meio do caminho e entrar no corpo e fazer essa união molécula a molécula, porque ela só pode se operar no momento da concepção. Entendeu? Então, como ele, aquele corpo não pertence a ele, não houve isso. No momento da Sim, concepção mas então, na verdade, ele sabe, ele percebe que ele não tem esse poder, né? energética, ele só Isso. pode ficar unido àquele corpo temporariamente, porque a energia do perispírito dele não pode ser assimilada pelo corpo dela. Mas ele pode ficar algum tempo, porque há um perispírito ali ocupando aquele corpo, ligado molécula a molécula. Ele pode agregar, ficar ali algum tempo, mas daqui a um tempo a energia do perispírito dela expulsa ele. Uhum. Expulsa. E aí ele tem que se afastar. Daqui a pouco ele volta, investe mais um pouco. Mas ele sabe que é só por um tempo. Porque, vamos dizer assim, eu vou usar um termo que não é adequado, né? Quimicamente, não há aceitação para ad eterno. Não há. Entendeu? Não há. Pode ficar algum tempo, mas daqui a pouco vem a famosa rejeição. Não tem pessoas que fazem transplante e às vezes o órgão, né, do outro é rejeitado pelo seu organismo? Existem mil explicações para isso, mas ninguém sabe exatamente, pode ser até um conteúdo daí, questão perispiritual, um órgão que vem de um outro corpo, entendeu? Pode ter alguma coisa aí que influencie na rejeição. Porque às vezes os médicos dizem assim, gente, parece que estava tudo perfeito, não é? Aí, dali a algum tempo, normalmente a rejeição dificilmente é imediata. Às vezes passam-se algumas horas ou até alguns dias e ocorre rejeição. Será que não tem um conteúdo perispiritual nessa história? Porque aquele órgão, não é? Foi formado com outro perispírito. Com outro perispírito. E você está trazendo esse órgão que, muitas vezes, não teve tempo de se desvestir daquela energia daquele ali. Tanto que não tem que ser aquela coisa correndo. Tem que ser. Então, aquele órgão vem carregado do fluido vital do outro ainda. Principalmente se a pessoa morreu em acidente, alguma coisa assim. Vem carregado o fluido vital do outro, aí você pega e pimba, põe no outro corpo, que é outro perispírito, outras energias, outro fluido vital. Pode ser que a rejeição pode ter outros componentes, é claro, eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, mas essa é uma teoria que pode ser apresentada como um dos fatores. A questão espiritual, energética, não é? Não precisa muito. Uma das razões, por exemplo, uma vez, quando eu tive a minha primeira gravidez, tive os primeiros meses, muito vômito. E aí o médico falou assim, sabe por que isso? A questão do hormonal. Tem elemento estranho no seu corpo. Você está grávida. Há um elemento estranho no seu corpo. Até que o seu corpo assimile este elemento estranho, você vai ter isso. E é 2, 3 meses, tem mulheres que vai até o 9º mês. Até o 9º mês. Mas normalmente com 2, 3 meses, aí o enjoo, que às vezes é terrível, é o que ele falou, é um elemento estranho aí. Tem um elemento estranho no seu corpo. E o seu corpo está, né, tentando rejeitá-lo. Mas, com o tempo, ele vai acabar se adaptando. Então, há ainda teorias aí, né, que a gente pode colocar. Eu acredito nessa questão da energia. Somos individualidades, então ninguém é igual. A energia de ninguém é igual. O fluido vital não é igual. Então, nesse caso, ele não pode ficar sempre, porque essa união só se faz através da concepção. Entendeu? Então, ele é um estranho no ninho.
Agora, quanto tempo ele pode ficar no ninho é relativo, mas sabe-se que ele não pode ficar muito tempo. E aí ele sai, dá um tempo, daqui a pouco ele volta. E Jesus fala isso no Evangelho também, né? Cuida da sua casa, arruma a sua casa. Jesus expulsou, afastou o invasor. Mas ele falou o quê? Cuida da sua casa, arruma a sua casa. Porque depois ele voltará. E se ele encontrar a casa desarrumada e a porta aberta, ele vai entrar. E às vezes ele volta com outros para ajudá-lo no trabalho. E aí a coisa fica muito pior, né? Então vamos prosseguir aqui no livro da Sueli Caldas Schubert. Ela diz assim: evidentemente são sofrimentos acerbos, quer dizer, terríveis. Tolhida em seu pensamento, como nós vimos, incapaz de se exteriorizar, a doente padece a aflição de sentir, né? A aflição de sentir que uma figura apavorante, né? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando, com o seu pensamento desequilibrado, alucinações, visões terríveis que a enchem de terror. Então, imagina o sofrimento dessa criatura, né, padecendo desses tormentos atrozes. Aí tem uma notinha lá embaixo que diz assim, ó, na maioria dos casos, não há apenas um obsessor. Olha aí. Mas vários, já que ele alicia os comparsas de que carece para melhor atingir os seus fins. Lembra que Jesus falou? Ele afastou, mas disse assim, ó, cuida da tua casa. Porque ele vai voltar. E se ele encontrar a porta aberta, a casa desarrumada, ele vai entrar. E ele pode trazer outros para ajudá-lo na conquista. Aqui o que ela diz. Aí, ó, aqui, ó. Sentir que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando, com seu pensamento desequilibrado, alucinações, visões terríveis que a gente enterrou. O medo que então experimenta desestrutura psiquicamente, fazendo-a viver em clima de constante pesadelo do qual não consegue despertar. Aí a gente olha, né? Como Jesus nos avisou sobre isso. Né? A gente vai encontrando as passagens de Jesus, como essa que ele falou, que ele disse, né? Para a pessoa tomar cuidado, para a pessoa que ele vem e ajuda. Mas a responsabilidade é nossa de nos mantermos em equilíbrio. Caso contrário, seremos novamente assediados. Aí eu lembro muito do atendimento fraterno, né, gente? Que é aplicado na casa espírita. Você dá aquela orientação, a pessoa vai para o tratamento espiritual, como tinha lá no Senhor nas terças-feiras à noite, fica um certo tempo lá, depois recebe alta, mas quando ele estava para ir embora, é sempre avisado a ele, olha, toma cuidado, venha na casa pelo menos uma vez por semana assistir uma palestra pública, faça o culto do evangelho no lar. Aí a pessoa, tá bom. Aí fica uma, duas, some. Dali um tempo, o que acontece? Olha de novo na casa solicitando um novo atendimento fraterno. É isso aí. Então ela diz aqui, ó, se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças. Não comanda mais o seu próprio comportamento e vê-se perdida no cipoal de ideias enlouquecedoras, que sabe não serem as suas, mas as quais tem que obedecer, porque se sente dominada em todos os centros de registro. A permanência nesse estado lesa o organismo físico, instalando-se nele enfermidades reais. Então, muito tempo, a criatura, muito tempo, em contato com aquelas energias deletérias, acaba tendo o seu corpo
adoecido. Seu organismo passa a ficar adoecido. Para a gente encerrar, vamos pegar aqui o livro Missionário da Luz, que eu pedi a vocês, capítulo 4, o parágrafo 14. O parágrafo 14 começa assim: você não ignora. Mas eu não vou começar aqui, no início. Pulem umas 15, 16 linhas, tá? O capítulo 14, o capítulo 4 chama-se Vampirismo. Parágrafo 14, começa assim: você não ignora. Pulem aí umas 15, 16 linhas. Diz assim, vê se vocês acharem. Quase sempre o corpo... Procurem essa frase aí. Acharam? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos, no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro. Olha só, quase sempre o corpo assinala a mente enfermiça. Então, o corpo mostra a mente doente. Tá? A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Esse parágrafo 14, pulando aí essas 16 linhas, é fantástico. Se ele, o obsessor, conseguir constranger o espírito, logo, logo, o perispírito vai ficar afetado, tá? Ficando o perispírito afetado, isso vai se refletir no corpo físico. Com o tempo, é o que ele diz aqui. Atingido o molde, que é o perispírito, em sua estrutura, pelos golpes das vibrações inferiores, das energias doentias do obsessor, o vaso, que é o corpo físico, refletirá imediatamente. Vamos pular aí 2 parágrafos. Aí aqui, no finalzinho do parágrafo, aqui no parágrafo 17, pulou 2 parágrafos, pulou 15 e 16, aí diz assim, ó, não sopitei, acharam? Não sopitei a curiosidade. André Luiz falou, eu não aguentei, eu tive que perguntar. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, e perguntei, ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar essa questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador Alexandre ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura. Entendeu? Agora, na questão do suicídio, William, primeiramente, a semeadura, depois a colheita. Entendeu? Sempre há uma semeadura, e ela é livre. E tanto as sementes de trigo como de escauracho, encontrando terra propícia, escauracho é outra semente, não sei o que é, mas não deve ser uma plantinha muito boa, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação, né? Então, eu vou até procurar aqui, deixa eu ver se eu... se alguém puder procurar rapidinho o que é escauracho, só para a gente ter uma ideia aqui, que ele usa escauracho, né? Então, aqui, ó. E tanto as sementes de trigo como a de escauracho, encontrando terra propícia,
produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. A semeadura é livre. Plante você o que você quiser, mas a colheita, essa é obrigatória, né? Então ele diz aqui, temos simplesmente a lei. Carmen, você conseguiu É achar? uma planta daninha, é uma planta daninha. Planta daninha. Então é o que está dizendo aqui, ó. Primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como uma erva daninha, né? Uma erva, tem aquela erva de passarinho, um parasita qualquer, uma planta qualquer dessa, ou uma planta venenosa, vamos dizer assim, que você plante, encontrou terra propícia, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, tá? E é da lei. É da lei. Você tem que colher o que você plantou. Você está observando o setor, ele está falando para o André Luiz, você está observando o setor das larvas, porque ele está observando o corpo dela, da parte interna. E ele está dizendo assim, ó, você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Ela está cheia de larvas. Larvas astrais, tá, gente? Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Estudamos isso ontem, lembra? Forma pensamento, essa coisa toda. Os pensamentos dão origem a formas. Olha aí o que Alexandre está falando. E consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar o universo por si, porque somos individualidades, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Nós somos responsáveis por aquilo que produzimos. A cólera, a desesperação, o ódio, o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, se uma criatura está sofrendo um processo obsessivo, é porque ela é do mesmo grau evolutivo daquele que está assediando. É como um contágio. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Alguém aí, uma pessoa contrai aí a Covid, dependendo do seu estado, das suas... tem um nome, me fugiu agora, né? Dos problemas que você tenha, o contágio pode ser imediato, não é? O contágio pode ser imediato. Agora, no campo espiritual, isso se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Não é verdade? Tem gente que adora, e tem aquele ditado que diz assim, ó, quando você olha muito para o abismo olha para você, não é? Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores, que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, nos círculos de apreciações da obra divina, acrescentou: sei que a sua perplexidade, ele estava falando com o André, o Alexandre, é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes
no abuso da lei. Né? Então, nós somos velhos reincidentes no abuso da lei. Então, quando o espírito é afetado, consequentemente, o perispírito também o será. E, com o passar do tempo, o corpo físico será afetado sem nenhuma sombra de dúvida. Então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado, né? Nunca foi tão importante o vigiar e orar de Jesus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu quero ler esse livro aí do Grilhões Partidos, porque eu fiquei curioso dessa questão da possessão, porque acho que é a primeira vez que eu vejo um caso assim bem detalhado. E eu queria entender o que aconteceu antes, né? Não vou dar spoiler, não. Quem era Esther, né? Excelente. Eu li em 2 dias. Estudamos esse livro com a Marilena no CEOI. Ela dava Nossa, muito bom. Basta ele, tem na internet. Esse livro é fantástico. Fantástico. Esse livro... assustador. Loucura e... só nisso eu já vi. Olha só, Grilhões Partidos, Loucura e Obsessão. E nos bastidores dos bastidores da obsessão, esses 3 eu acho fantástico. Também tem um outro, Loucura e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura. Tem vários livros, são maravilhosos. Nas Fronteiras da Loucura eu comecei a estudar no centro. Mas esse, Grilhões Partidos, é dureza. Bravo. É bravo. É dureza. Então, é verdade. E isso que aconteceu com a Esther, que é a personagem, né, que sofre tudo isso aí nesse livro, pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer com qualquer um de nós. Sabe por quê? Que, como já disse Hermínio, nós não sabemos do nosso histórico. E você contando relatando o caso, né, da Esther e depois do texto que você botou de apoio, eu me lembrei do caso de uma pessoa onde eu morei num condomínio que tinha um quadro desse. E ela dava uns surtos que tinha que vir bombeiro, ela mexia com a comunidade toda, com o condomínio todo. Daqui a pouco ela ficava bem, bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem, tranquilo? Conversava com os porteiros numa boa, falava de futebol. Daqui a pouco vinha de novo, é o que o William perguntou, né? Da questão da intermitência da obsessão. E aí eu me lembrei do caso dela, porque tinha época que ela estava bem, tudo tranquilo, mas quando dava um surto, nossa senhora, ela gritava pela janela e ficava o dia todo naquilo e vinha bombeiro, nossa, movimentava o ambiente. E era isso, um vai e vem. É terrível, né? É terrível, né, gente? Então, nós vamos dar uma paradinha agora, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade que cada um de nós está tendo de entrar em contato com esses ensinamentos que, acima de tudo, são alerta para cada um de nós, para que nós possamos vigiar e orar muito para não cairmos em tentação. Aí a gente vai lembrando Jesus, não é? Para não cair em tentação. E também orar muito por esses irmãos que estão sofrendo essas constrições terríveis, né? E que não são apenas eles os afetados, mas toda a família de uma criatura dessa sofre com tudo isso, né? Então, só temos a agradecer a Deus, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, que nos proporciona essa oportunidade de conhecer a verdade. Porque, como disse André Luiz, é terrível quando nós não buscamos conhecer a verdade, não buscamos conhecer a realidade e no futuro podemos ser surpreendidos por essa realidade. Então, Senhor, muito obrigado por tudo.
Então, meus irmãos, daqui a 15 minutinhos nós retornamos, porque nós temos o nosso estudo também muito interessante, né? Que nós estamos aqui estudando o livro Parábolas e Ensino de Jesus. Hoje nós ainda estamos falando sobre a parábola do amigo importuno, que depois a gente descobriu que não é importuno, é oportuno, é o amigo oportuno, né? Então, daqui a pouco, 15 minutinhos, nós retornamos. Um beijo para vocês, meus irmãos, e que todos nós possamos vigiar. Amanhã estamos de volta para o estudo do nosso livro, né? Paulo de Tarso e as Leis Morais. Gente, quanta oportunidade a gente está tendo. Eu fico até, às vezes, preocupada. Eu fico, às vezes, até preocupada. Tanta oportunidade de estudar sobre as questões morais que até me assusta um pouco. Por que isso? Vamos ser cobrados, vamos ser cobrados. Por que isso, Senhor?